Eu trago uma live toda quarta-feira às 8 da noite sobre um ensinamento hermético e todos eles voltados para o equilíbrio das emoções, o equilíbrio dos sentimentos. Eu sou autor de 3 temas. O primeiro dele é voltado para acessar o campo mental e você criar uma nova realidade, acessando exatamente os locais aonde são criados pensamentos, aonde são criadas as ideias. Você cria a sua realidade, é o primeiro tema que eu trago. O segundo tema é psicologia da alma, como entender o processo da evolução através do nosso racional, através dos ensinamentos aqui que te deixaram, né? Psicologia da alma, ele traz as informações da evolução até a ascensão. O terceiro tema é a terceira inteligência, a inteligência intuitiva, né? A inteligência do coração. Até hoje só conhecemos 2 tipos de inteligência, que é a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Eu vou te contar nesse tema que já existe a inteligência do coração. A terceira inteligência é a inteligência que ainda não chegou nos nossos conhecimentos. Bom, na live de hoje você vai ficar sabendo, então, como conhecer os ciclos e padrões da minha vida. Essa vai ser uma live bem objetiva, porque eu vou te ensinar a medir, a calcular, a saber o exato ponto que você está vivendo, né? E se você precisar fazer algum ajuste com as informações que eu vou te passar, isso é possível. Então vai lá e pega um pedaço de papel, uma caneta, que eu já vou começar. Você que está chegando agora, eu vi que a Jussara entrou, Tersália, Vera Lúcia, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou começando agora esse tema, que é um tema que não é ensinado, né? Esse tema vem do princípio do ritmo, um ensinamento hermético que trata do ritmo de um pêndulo, que diz que todo movimento para a direita é o mesmo movimento para a esquerda e todo movimento para cima é o mesmo movimento para baixo. Então, você fica exatamente movimentando de um canto para o outro, com a tua energia, né? Você fica movimentando. Eu falei disso na aula passada, no princípio da polaridade. Às vezes você está triste, às vezes você está alegre, às vezes você tem dinheiro, outras vezes você não tem dinheiro. E você fica então dançando de polo em polo, né? Numa frequência e não consegue encontrar a linha do meio. Hoje eu vou falar sobre o ritmo. O ritmo, ele é a compensação dessa vibração que te joga de um lado e te joga para o outro. Você vai ter que conhecer os princípios, então, do ritmo para começar, então, a compensar o lado que você não quer mover dentro da tua polaridade. Nós estamos falando de emoções e sentimentos. E daí você começa, então, a ficar na linha do meio. O princípio do ritmo, um ensinamento hermético, ele traz axiomas que contam que tudo se movimenta através de ciclos. Tudo sobe e desce. O mesmo movimento da esquerda é o movimento da direita. Eu vou te contar então que existem 5 verbos para que você possa posicionar os movimentos. Anota aí, são 5 verbos e nós vamos trabalhar com ele hoje e você vai levar essa lição para casa. Tudo é através de ciclo. E um ciclo é composto de nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. Esses 5 verbos, eles completam um ciclo. E esse ciclo, então, podemos dizer que são os ciclos de tudo que nós fazemos na vida. Hoje nós vamos entender, então, esses movimentos, esses padrões. E você, então, vai conseguir, pelo menos, posicionar as tuas emoções e sentimentos dentro desses 5 verbos para que você possa saber se está crescendo ou decaindo. Eu vou te dar as dicas aqui a partir de agora. Bom, tudo na vida, então você precisa ter essa certeza, né? Que tudo na vida que é vivo funciona através de um ciclo. Um grande exemplo que eu posso te trazer são as estações do ano. O planeta, então, ele tem 4 ciclos. E dentro de cada ciclo é realizado uma determinada atividade, né? Como, por exemplo, na primavera. Então você entenda que isso é um ciclo. E dentro da primavera ainda tem o início da primavera, o meio da primavera e o final da primavera. Então você entendeu direitinho aí o exemplo que é um ciclo.
Nós também, humanos, temos o nosso ciclo, né? Do nascer ao morrer, né? Nós temos fases dentro desses nossos ciclos. Então você tem que entender que a vida é um grande ciclo. Nós vamos começar a dizer que a vida é um grande movimento. Você, desde que nasce, faz parte desse movimento da vida. Eu quero dar um abraço aí para Rafa, para Dani Menezes, nossa aluna aqui de Reiki, a Ana Estela, eu vi também que a Jussara entrou, a Ana Estela se formou aqui de Reiki com a gente, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Deixa a tua pergunta aí que eu vou guardar um tempinho aqui no final para responder. Bom, entendendo então que a vida é um grande movimento e que ela tem ciclos dentro dela, né? É um grande ciclo que tem ciclos dentro dela. Você tem que entender então que do nascer ao morrer você vai passar por algumas fases, você vai passar por alguns ciclos. Então, para que comece a entender como é que funciona, você pode dividir tua vida aí pela fase de infância, criança, juventude, adolescência, adulto e ancião. Então a tua vida aí teve 4, 5, 6 fases. E dentro dessas fases você foi tendo ciclos, né? Ora você estudou, namorou, trabalhou, casou, mudou de casa. Tudo isso é um ciclo. Você nota que ele tem aí um princípio, um meio e um fim. Olha, a Tiana entrou aqui, a Dedé, obrigada. A Tiana se formou com a gente aqui esse final de semana. Está nos ciclos dos 21 dias, né? É um ciclo, né, Tiana? Bom, então você é um grande ciclo que é a tua vida. Tua vida é composta aí de 5, 6 ciclos que são as fases da tua vida. E dentro de cada fase da tua vida também tem os ciclos que você busca, né? Ora você está fazendo natação, ora você está fazendo inglês, ora você está aprendendo a dirigir de carro. E tudo isso tem um começo, um meio e fim. E eu vou exatamente no ponto que você quer. É o ponto das emoções e dos sentimentos, que eles também têm ciclos, né? Então, o que você precisa aprender? Que tudo isso é um grande ritmo, tudo isso é um grande movimento. Então agora, pega lá o papel que eu vou te ensinar aí como medir o ciclo da tua vida, né? Por que você está repetindo alguns padrões aí? Você já entendeu esse conceito de ciclo. Então, pega e descreve tudo aquilo nesse exato momento que você está fazendo. Não importa. Então, por exemplo, eu estou estudando, estou dentro de um processo de um ciclo, estou num relacionamento, estou no segundo processo, estou trabalhando num terceiro processo, tenho uma atividade física, né? Eu vou à academia, eu vou à natação. Então pega e anota todos os movimentos que você faz durante o teu dia, que são significativos e são repetitivos, né? Participo de um grupo todas as quartas-feiras à noite, anota aí também. Estou fazendo um curso online, anota também. Então, todos os movimentos que você está fazendo atualmente, né, você coloca aí. Sou cuidadora, é um movimento que você está fazendo. Pega o teu dia é um ciclo que ele começa de manhã, né, ele começa a crescer, tem a hora do almoço, tem o entardecer e o anoitecer. Pega e divide o teu dia aí em 4, 5, 6 etapas e começa a escrever o que você faz durante o teu dia. Depois, você vai fazer uma coluninha ou vai anotar esses 5 verbos que eu te falei. Nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. E você vai escrever dentro de cada movimento, dentro da tua interpretação, qual é o verbo que está esse movimento. Por exemplo, estou estudando num curso de 5, de 6 anos. Se eu estou no 5º ano, eu já estou numa fase final do curso. E se eu estou no 6º ano, o curso já está acabando, ele já está numa fase final. Comecei um relacionamento. Quanto tempo tem o teu relacionamento? Puxa vida, estou namorando. Está numa fase nova. Então, eu quero que você anote aí ao lado de cada movimento ou faça isso depois. E se você não lembrar, depois você volta nesse vídeo. Ele vai ficar salvo no IGTV do Instagram e no YouTube também, do espaço_IAM. Bom, anotou todas as atividades do teu dia, porque o teu dia é um ciclo. Colocou ao lado qual é o verbo que você está cumprindo, né? E agora vem a parte que você vai ter que pensar. Eu quero que você, então, escreva qual é
a tua responsabilidade, né? Qual é a tua intenção? O que você está fazendo dentro desse movimento? Então, por exemplo, sou um cuidador, então eu coloco lá, cuidador. Que fase eu estou vivendo? Comecei agora, né? Então é uma fase que está iniciando, ele está crescendo. O que eu estou fazendo para melhorar, para alimentar, para manter esse ciclo? Então você vai lá e escreve. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para que fique mais fácil aí. Eu falei para você que o primeiro verbo é o nascer, né? Então, se você está começando algo bem no início, você é uma pessoa, então, que está dedicando tempo, está definindo algumas situações, está iniciando um novo ciclo, está buscando novas orientações. Então, no início, na primeira parte do ciclo, você tem que dedicar bastante tempo para consolidar. É como um bebezinho, né? No início, ele precisa de bastante cuidado. Mas, se você já estiver dentro do segundo verbo, né? Depois que ele nasceu, ele está crescendo. Então, vamos supor que você está numa atividade profissional. Você completou lá 1 ano, 8 meses, né? Já não está naquela fase onde você não conhece nada no teu serviço. Você está crescendo. Então, o que você precisa? Você precisa manter, você precisa cuidar, você precisa melhorar, ter um olhar diário, porque é aquilo que eu quero, né? É uma plantinha. Então, se a plantinha chega na tua casa, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para ela todo dia, você tem que regar. Então, é esse o exercício que eu quero que você faça. Olha só, você que está chegando agora, eu vi que a Thaís entrou agora. Eu estou dando aqui um exercício para que você possa analisar o ciclo dos movimentos da tua vida. Então você foi lá e anotou no teu dia a dia quais são os movimentos que você faz. Você ao lado do movimento colocou o verbo que é o tempo que eu passei aqui, que são 5 verbos, né? É o nascer, é o crescer, e daí ele amadurece, decai e morre. Você pega e anota do lado desses verbos aí o momento que você está vivendo. E você escreve qual é a tua intenção, qual é o teu momento. O que você está fazendo para manter aquele ciclo. Olha só, se você não regar a plantinha no ciclo que ela precisa de água, o que acontece? Anota aí, o que acontece? Se você não cuidar do teu filho, quando ele precisa trocar a fralda, o que acontece? Então, tudo tem um ciclo. Se você observa que dentro desse ciclo você vai atuar dessa forma, você vai conseguir manter, viver melhor a melhor parte daquele ciclo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Se você está, então, num momento de amadurecer, então, nascer, crescer, amadurecer, você precisa, então, estar mais estável, mais confortável, sabendo que é aquilo que você quer. Se você já está no movimento de decair, olha só, você sabe que você vai ter que se livrar, que largar, que soltar sem sofrer, porque o movimento de decair, ele está chegando perto do movimento da morte, que é o movimento de encerramento. Então, se no teu ciclo aí de relacionamento você está entendendo que já está chegando no decair, já se prepara que ele está perto de um final. Tudo isso eu conto para você que você analise então o ciclo que você está vivendo cada um dos movimentos. Daqui a pouquinho você vai ter que largar. E quando o movimento chega no final, na última etapa, é o final do ciclo, esse é um movimento então de contração. É um movimento que você vai aceitar o que houve, né? Vai contrair, porque daqui a pouquinho você vai expandir. Assim que encerra um movimento, né? Um ciclo de morte, vai surgir um ciclo de vida. Então, por que eu estou te falando tudo isso daí? As pessoas não sabem o momento dos ciclos e elas não aproveitam o melhor momento de cada ciclo. Quando você olha para uma árvore tem um comportamento em cada estação do ano. Eu quero te dar um exemplo aqui de um surfista, né? O surfista, ele pega e vai para o mar, às vezes, por conta de uma onda. E nessa onda, ele fica surfando talvez 30 segundos. Então ele sabe exatamente o movimento, o ciclo que ele tem que entrar e o up, ele tem que estar no êxtase, naquele momento, na crista da onda, para sentir todo aquele prazer.
eu te falei então que nós temos 5 movimentos dentro dos ciclos. O que você tem que fazer? Aproveitar a crista da onda de cada movimento. Você tem que estar no topo da onda, no ciclo. Então, se teu movimento está começando, né? Por exemplo, eu entrei num novo relacionamento, comprei um novo apartamento, comprei um novo carro. O que você faz no começo? É a fase do conhecimento. Você quer ter certeza que você quer aquilo, você quer entender como vai funcionar, você precisa estabelecer critérios e padrões. Se você consegue entender no início de um movimento que é o nascer, que foi algo que realmente aquilo que você quis, então no movimento seguinte, que é o crescer, né? O crescer é o cuidar, né? Como eu falei agora da plantinha. É dar atenção, né? E tudo está dentro de um carinho, dentro de um amor. Então o que você precisa saber é que momento está o movimento da tua vida, né? A sua vida, que no ciclo, um ciclo é composto de 5 verbos. Vai lá, anota qual é o momento da tua vida, né? Estou estudando, estou trabalhando em casa no home office, estou morando com a minha mãe, né? Estou com um problema aí porque tenho que trocar o carro. Vai anotando todos os movimentos que você tem que fazer e os movimentos que fazem parte da tua vida. E você tem que entender se esse movimento está no início, no meio ou no final. Porque você tem que aproveitar o melhor de cada movimento. E aí você vai entender como funcionam os ciclos, né? Bom, então, você foi lá e anotou qual é a sua parte desse momento neste ciclo, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise se você está executando o que você está fazendo no momento do ciclo correto, né? Por exemplo, a plantinha já está morrendo. Adianta pôr água nela? É essa a análise que você tem que fazer. O meu carro está ruim demais. Adianta eu consertar o carro e ficar com o carro? Então, dependendo do ciclo e do movimento que você está fazendo um movimento errado. E quando você faz um movimento errado, dentro do ciclo, o resultado vai ser errado. Então, primeiro você tem que entender qual é o momento, eu chamo de verbo, qual é o verbo que você está conjugando dentro do ciclo. Aí você faz essa autoanálise, né? Qual é a minha parte, né? O ciclo é o ciclo, você não tem controle, né? Olha só, você foi e mapeou todos os momentos da sua vida. Você foi e colocou o verbo e fez uma tradução do que você está fazendo em cada um desses movimentos. Se você achar que está fazendo certo, ok, você está vivendo no ápice do movimento, do ciclo. Mas se tiver alguma coisa errada, você tem que corrigir, porque você está fazendo o momento errado e o ciclo é o ciclo. O ciclo ele vai acontecer de qualquer forma. Você não pode, por exemplo, dominar o ciclo. O ciclo é um movimento natural do universo, das pessoas, do planeta. Então, eu queria te falar que você não tem domínio, você não consegue comandar o movimento. Aliás, você não tem domínio de nada, né? As coisas funcionam dentro de uma lei muito maior do que aquela que você quer ter controle. Então, agora que você entende que a nossa vida é regida por ciclos, e dentro dos ciclos tem ciclos, e dentro dos ciclos tem movimento, e você é responsável pela ação nesse movimento, você faça então a sua observação se você está agindo corretamente naquele momento do ciclo, né? Um grande exemplo aí, você pega e compra uma planta. E daí, quando você compra uma planta, essa planta está nascendo para você. Você ainda não sabe cuidar dela. Nesse momento que a planta está nascendo para você, você tem que observar se ela está no sol, se ela está na sombra, se ela precisa de mais água, menos água, se ela tem que ter mais atenção. Então, o início de tudo é muito carinho, muita dedicação, muita atenção. Depois que você vê que essa planta é muito fácil reconhecer, cresceu a primeira folha, e é fácil reconhecer porque o verde da primeira folha é diferente do verde da folha antiga, né?
Isso quer dizer o quê? Observação. Você dedicou tempo, você conheceu a planta quando estava no início para chegar à conclusão que ela está crescendo. Aí se a planta está crescendo, você já tem certeza então que você já tem um relacionamento com ela, que você já sabe cuidar dela, né? E por aí em diante vai até o momento que essa planta decair. Quando essa planta decair, você já não precisa dedicar todo o teu tempo e nem ficar colocando água toda hora, porque ela vai morrer. Sabendo disso, então, você vai fazer a aceitação que aquela planta vai morrer. E se você gosta realmente de planta, o que você vai fazer? Vai ter um novo ciclo que vai chegar uma plantinha nova. É isso que eu quero que você entenda. Nós vivemos dentro de um grande movimento, de um grande ciclo. A nossa vida é um ciclo do nascer ao morrer. Dentro desse ciclo nós temos fases dentro da vida. Dentro das fases nós temos ciclos. E dentro dos ciclos nós temos ciclos menores, né? Por exemplo, você está estudando 4 anos aí no ensino médio numa universidade. Tem o início e tem o final. Mas você vai passando de classe em classe e vai conhecendo pessoas. Então tem pessoas que estão no início de uma amizade, tem pessoas que já estão no final da amizade. Quando você entende, então, que cada pedaço da tua vida ele é feito de um ciclo, e que o ciclo vai do conhecer, do começar, do nascer, até o final, né? Que é se desfazer, romper, morrer, né? Você vai falar assim, não, então, dentro de cada ciclo eu quero viver o melhor. Você vai colocar a tua plantinha no momento que ela precisa de mais sol, colocar mais água quando ela precisa de água, colocar mais terra, mais adubo. Você vai ter que viver o momento. E você tem que saber que você não tem controle do ciclo. Aliás, você não tem controle de nada. Mas se você souber surfar na crista da onda, que é quando a onda chega, você viveu o melhor momento dentro de cada ciclo. Então, eu queria falar para você que você tem que se entregar para a vida, para desfrutar, para o viver a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Porque você não tem controle do momento seguinte. O momento seguinte é outro ciclo. Se você entender que você tem que dar o teu melhor naquele minuto, e no outro minuto, e no outro minuto, porque daqui a pouquinho o ciclo muda e você não tem controle, aí sim você está entendendo então essa parte que é como entender o ciclo e viver uma vida muito bem dentro desse movimento do ciclo. Bom, eu faço as lives em 30 minutos, são lives bem objetivas, toda quarta-feira eu venho aqui, eu vou fazer um resumo para você que chegou agora do que eu falei. Essa live vai ficar salva aqui no canal do IGTV e também no YouTube, e você pode acessar a qualquer hora. Eu contei então que a nossa vida é um grande ciclo, que nós vivemos dentro de padrões e que nós não conhecemos, né? E que eu ia te falar hoje como entender como são esses padrões. Eu pedi para você listar o que você faz durante o dia, quais são seus relacionamentos, quais são suas atividades durante o dia. E se você preferir, divida o teu dia em ciclos, né? A parte da manhã, do almoço, à tarde, à noite, à madrugada, você pode, para começar a fazer esse exercício, dividir teu dia em ciclos e colocar as atividades que você faz dele. Então, você faz atividades de casa, no trabalho, você tem relacionamentos, você vai ao clube, você está estudando, você vai à igreja, enfim, coloca a quantidade de atividades que você faz, porque todas elas estão dentro de um ciclo, de um grande ciclo. E eu pedi para que você, então, colocasse a fase que está essa atividade. Se ela está no nascer, no crescer, no amadurecer, no decair ou no morrer. E aí, então, você listou a atividade, colocou a fase que ela está, e eu pedi para que você colocasse qual é a tua parcela, a tua intenção, o teu momento dentro dessa fase. Se na fase, por exemplo, de amadurecer, né, você está cuidando, dando atenção, dando carinho, observando, dedicando tempo, coloca aí qual é o teu movimento dentro desse verbo. E no final, então, eu expliquei para você que quando você entende que nós estamos dentro de um grande movimento, dentro de um grande ciclo, e se você puder, em cada parte do ciclo, viver plena, viver na crista da onda, você vai ser, então, feliz. Os teus relacionamentos vão ser mais duradouros,
os teus empregos, né, eles vão ser mais mantidos, as tuas amizades vão ser mais fiéis, porque você está entendendo o momento teu, o momento do outro, o momento do ciclo. E a partir daí você vai ter o conceito de ficar sempre na crista da onda, porque você vai estar executando o correto na hora certa. Bom, eu quero falar que eu sou autor de 3 temas. O primeiro é Você Cria a Sua Realidade, é como acessar o campo mental e acessar aí o lugar onde nós criamos os pensamentos e as ideias. Se você quer saber um pouquinho mais de tudo isso, eu deixei aí fixado nessa live de hoje para você clicar na bio do nosso Instagram, que é _IAM, e entra no grupo de WhatsApp lá, Você Cria a Sua Realidade, e eu posto toda semana informações sobre os conceitos herméticos, são os equilíbrios das emoções, dos sentimentos, dos relacionamentos, que não são ensinados no dia a dia, só são ensinados nas escolas herméticas. Então vai lá, clica na bio do _IAM, e você pode fazer um curso comigo ou pode participar do grupo de WhatsApp. Em maio eu vou estar lançando Psicologia da Alma para que você entenda o processo de evolução do ponto de vista da alma, né? Porque hoje nós achamos que entendemos o que nós queremos melhorar, mas pelo ponto de vista do plano físico, do homem, o nosso lado racional, né? Será que é isso que a alma quer evoluir? Psicologia da Alma, então, traz o lado da alma falando para você o que seria a evolução, o que você veio fazer aqui na Terra. Essa live, então, chega no final. Eu venho aqui toda quarta-feira e falo 30 minutos, bem objetivo, sobre um tema para você não ficar com dúvida. E se você não anotou tudo, volta lá, vai lá no Instagram e assiste de novo esse vídeo ou no YouTube. Eu quero desejar uma excelente noite para todos vocês. Quero agradecer o tempo sagrado, porque tempo é uma coisa que a gente tem que se dedicar muito para o conhecimento. E nos vemos então na quarta-feira da semana que vem. Espero que eu tenha te ajudado. Namastê.